Está começando mais um programa Bastidores Le Baron, o nosso programa. Eu, Mari Schaffer e César Baron estamos aqui sempre trazendo novidades sobre arquitetura, decoração, designer de interiores e o melhor, as receitinhas que os empresários e as empresárias sabem fazer. Aquele plano B que só faz para os amigos, vem aqui no nosso programa ensinar receita para você. Não é verdade, Barão? Maravilhoso, né? Isso que você criou de trazer pessoas que você conhece com essa qualidade. Olha, perfeito. Maravilhoso. Muito bom. Quem vai estar com a gente hoje, Barão? Então, nós temos a Lia Megger. Certo. É isso? Arquiteta. Arquiteta. Aí essa mulher vai falar uma coisa muito Maravilhosa legal. Aguarde, fica. Maravilhosa. Você vai Isso ver a aí. diferença que a decoração pode fazer na sua casa com um ponto de luz. Quem mais? Perfeito. A chefe Raquel Costa. Aham. Nossa chefe. Agora aqui, todo mundo que chega aqui vira É chefe. chefe, Não exatamente. tenha- A Raquel, gente, é uma pessoa incrível, ela é uma grande empresária de Curitiba. Vocês estão lembrados que eu falava sempre para vocês sobre as Uniglove, essas luvas de látex incríveis que a gente usa para Não tem tudo. igual, né? Não tem Não igual. tem igual. Ela vai estar aqui cozinhando. Fica ligado, quem mais? A Sônia Magalhães, que é fantástica. A dona da Goia foi uma das percursoras dessa área de papel de parede, tecidos maravilhosos. Olha. Muito legal. Muito legal. Então você já sentiu que o programa está começando quente, começando bem. Fica ligado. E essa é a Raquel. A Raquel das luvas. A Raquel que eu conheci por acaso. E, olha, surgiu uma amizade muito Uma gostosa, graça, foi um né? prazer. Verdade? Foi Aham. muito bom. Raquel, como é que aconteceu a Unigloves na sua vida? Na verdade, eu por formação e meu marido, nós somos dentistas. Então, por 17 anos eu atuei e ele também nessa faixa. E despertou nele mudar de profissão, empreender. E foi quando ele começou a importar as luvas. Olha. Já tem 15, 16 anos. Fantástico. E hoje é a luva de sucesso, são da Unigloves. Aliás, as coloridinhas são uma graça. Sim. Raquel, agora Vamos eu lá. sei que o seu plano B é ser uma ótima cozinheira. Vou seguir seu conselho, vou atrás de um curso. Vai fazer né? o curso de chefe, que é Aham, importante. Por Raquel, enquanto, sou amadora. qual é a receitinha que você vai trazer para todo mundo que está assistindo a gente agora? Vou calçar minhas luvas primeiro. Porque ai. não pego num peixe sem, né? Deus o livre, Deus o livre. E hoje Vocês vocês vão já viram pegar. que eu passei o meu avental para ela. Sim, que honra. Hoje, a chefe sou eu, né? Isso, hoje sou eu. Vou calçar aqui, ó. E o que eu vou trazer hoje vai ser um tartar de salmão. Bem simples de fazer, rapidinho, vocês vão gostar. Acompanho os pães da Pampam. Ai, esses Eu pãezinhos brinco, maravilhosos. caso não gostem do meu tartar, os pães não tem erro. Come pão, toma café e tá tudo bem. Isso. Agora, ela ganhou do dentista dela, gente. Essa faca. Doutor Renato Olha, Provenzano. Aqui meu presente, ó. olha que máximo. Linda, né? Ele é linda essa faca. Bom, a gente que trabalha com cozinha, nós somos apaixonados por tudo que tem referência, né? A cozinha. Olha isso aqui, César. Olha. Maravilhoso. Barão, Lá e no tem Rio o Grande do nome Sul. dela, ó. Opa! Nossa Para Senhora. cortar churrasco. Sim, sim. No Rio Grande do Sul é para cortar churrasco. Não, E aqui vai cortar. E lá é muito a tradição gaúcha é de formar pessoas que constroem faca, é uma coisa impressionante. Né? É cutelaria, né? Isso. Cutelaria, viu que eu sei? Mari Schaffer também é cultura. Então vamos à receitinha agora com a minha amiga Raquel. Cebola roxa, tá? Bom, Mari, você é bem Olha especial que a no corte, faca ali. você, né? Ih. Mas pode deixar que hoje eu pico sozinha. Já fez uma receita comigo? Já! Mostrou que Fala um sabe pouquinho do seu mesmo programa. cozinhar. Então, eu por 17 anos fui ortodontista, trabalhava na minha área. Daí meu marido montou a empresa e eu continuei atuando ainda como dentista. Então, chegou o momento que eu falei, quer saber? Vou trabalhar com ele. Larguei a profissão e fui para o Unigloves. Cheguei lá, a minha única experiência na vida era atender paciente, não sabia o que fazer. Entrei, fui ajudar no financeiro, ajudei no RH, até que um dia tivemos que entrar no mundo aí das redes sociais. Eu falei, deixa que eu cuido. E comecei, então, a ficar nas redes sociais, e foi onde eu me encontrei. E eu sempre fazia os posts ali, mostrando as nossas luvas na área hospitalar, odontológica, até que num domingo eu usei ela em casa para fazer uma receita. E aquele vídeo
pessoal adorou e começaram a me orientar. Raquel, faça, mostra para as pessoas que também pode usar na cozinha. Sim. Então legal. comecei. Os primeiros vídeos eram só mostrando as minhas mãos e as luvas, e eu narrava o vídeo. E eu não tinha tanta receita para postar toda semana. Então eu tive a ideia de começar a trazer os chefes. E para minha alegria, todos que eu convido aceitam estar comigo. A Mari, Amei, foi uma o experiência pessoal do ótima. Muqueca, o Ivan do COI, o Hugo da Luponero, Mariana Burhamad, e Fádia do Leliban. Então, todos passaram lá cozinhando. E muitos outros aí que eu não vou citar, consegui citar todos. Não dá de lembrar todo mundo. E era o né? que era uma brincadeira, virou agora um quadro chamado Niloves na Cozinha. E é mostrando as muito luvas. legal, porque a gente vai lá na casa dela e o apartamento tem um espaço gourmet, né? Sim. Como todo bom prédio tem um espaço gourmet. E lá ela montou o estúdio com a gastronomia. Gente, sensacional. Nós, por exemplo, estamos numa loja de móveis aqui na Manuel Ribas, que é a loja Libarão. Todo mundo chega aqui e se apaixona. Tem coisas lindas, não é verdade, Raquel? E fiquei encantada. Maravilhoso. E aí nós improvisamos a nossa cozinha do Bastidores de Barão. Tá ótima, aqui. linda. Agora eu vou ter que sair do lado da Raquel porque eu tô chorando. Deixa comigo. Ai, pode deixar. Como é que você consegue picar cebola e não chorar, amiga? Viu? Conversando, me distraí. Me distraí e não Nem chorei. prestei atenção. Que você... Olha, o aroma dessas ervas fresquinhas aqui tá uma delícia. Manjericão, cebolinha e a cebola roxa, tá? Bom, então, cebola roxa, manjericão, cebolinha picadinha, tá? Tudo bem fresquinho. Sensacional. Você vai usar a salsinha também? Não. Não. Já A piquei um salsinha pouquinho. foi não. só pra Eu ficar... vou usar agora uma pimenta, vou dosar na medida certa, para não sei se todo mundo gosta. Uma pimenta dedo de moça. Qual é o segredo da pimenta dedo de moça não ficar ardida? Me conta, eu sei! me conta, Mari. O ardido da pimenta dedo de moça, gente, ela está em uma parte muito importante, que Semente. é a semente. Ah. Se você tirar a semente, claro que ela vai ter o ardor, né, a picância, mas ela perde pelo menos 70% da que picância bacana. nessa. Se você colocar ali a sementinha, vai Ela que arder. dá mais E aqui ela vai dar um sabor, um perfume, né? E uma certa picância, mas sem o exagero. Sim. Raquel, que peça de salmão Pois é. maravilhosa! Pois é. A dica é trapiche pescados. Nossa, trapiche, Sempre pessoal, ó, fresco, não tem erro no trapiche. Entregaram em casa hoje, vem no gelo. que maravilha. O que você Serviço vai fazer perfeito. agora com esse Vou salmão? cortar em cubos. Em cubinhos. Tartar. Tartar tem que ser bem Isso. picadinho mesmo, né? Uhum. Uau! Gente, Só ver pra olha, mim se tá sabe bom o de que sal. lembra? Ah. Ele lembra um pouquinho o ceviche, Isso, né? aham, Porque lembra o bastante ceviche. limão, bastante acidez. O ceviche é que... Veja pra mim que se sente se precisa mais pimenta. Eu preciso como? de uma colher. Dá Desculpa, não licença. quis pegar com a mão suja. Com licença, chefe. Eu vou trocar as luvas. Gente, ó. Que pena que televisão não tem o cheirinho. Tá perfeito, maravilhoso. Olha o sal pra mim, por favor. Pimenta e a pimentinha dedo de moça. Deu seu toque. Perfeito. Sério? Que bom. Nossa. Tudo na medida. Tá. Na medida. Pimentinha também tá na medida. Na medida. Excelente, excelente. E agora nós passamos para a parte de entrevistas. Os nossos convidados que falam sobre arquitetura, decoração, designer de interiores. Barão, quem é a nossa primeira entrevistada? Bora! Lia Megger. Uau! Muito bem, Lia Graças a Megger. Deus.
Deu certo? Deu. Sabe por que essa Ai, meu brincadeira, Deus gente? do Isso é uma céu. brincadeira interna aqui, uma piada Ah, interna. bastidores, né? Bastidores, essa é dos bastidores. Meu Bom, Deus do céu. então, a Lia Megger, ela é uma arquiteta e ela falou, outro dia eu escutei uma entrevista, uma matéria dela, sobre algo que eu achei fascinante. Todos nós, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço, gostam de móveis em tons pastéis, clarinho, não é verdade, É Barão? isso. Inclusive, nós vamos ter uma outra entrevistada que vai falar muito bem sobre isso, né? Exato. Então, aí, o que é importante, o que vai brilhar na sua casa é o ponto de luz. Tudo bem, Lia? Tudo bem, vocês? Obrigada pelo Maravilhoso. convite que vocês me fizeram. Muito bom ter você aqui conosco hoje. Lia, quando eu ouvi você falando sobre esse ponto de luz, sobre esse ponto que vai trazer a vida para um ambiente em tons pastéis. Fale um pouquinho sobre isso para a gente. É sempre importante a gente pensar nisso, né? Porque hoje a decoração está muito voltada para tons pastéis, como você falou. Então, tons claros, cinzas, beges, né? Amadeirados claros. Então, é importante que a gente tenha um pouco de característica pessoal de quem está habitando aquele espaço. Então, quando você chega no ambiente, alguma coisa vai te chamar a atenção. Se você tiver sempre aquele tonzinho pastel, nada vai se destacar. Então a gente cria um ponto de luz, um elemento de cor, uma cor vibrante, que pode ser em tom terroso, pode ser em tons de azul, pode ser em tons de verde, mas que chame a atenção e que se destaque naquele ambiente como um todo. A partir dele, toda a decoração toma uma outra forma. Ela fica mais iluminada, fica mais aconchegante e você sente muito mais vontade de estar dentro do ambiente. Então, é super importante esse ponto de iluminação, esse ponto de luz que a gente coloca. Lia, o que seria, o que você usaria, por exemplo, o que você sugeriria para quem está nos assistindo agora, de uma peça que seja esse ponto de referência, de luz, de criatividade, de colorido? O que a gente tem colocado bastante, que eu acho bastante interessante, são aqueles banquinhos que são feitos pelas mulheres de situação vulnerável da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Elas fazem esses bancos com restos de material, restos de garrafa PET, e sempre com um elemento colorido e sempre com um ponto de luz valorizado. Então são banquinhos baixinhos, de média altura e de grande altura. E eles servem tanto para apoiar uma mesa, ou apoiar um copo, uma revista, um elemento da decoração, como serve também como uma mesinha de centro, uma mesinha de canto, e dão todo um colorido, né? Porque além da gente estar ajudando, né, a comunidade, Claro. que valorizando o trabalho delas, a gente também está valorizando a nossa decoração. Então a gente une o útil ao agradável, né? Então a gente colabora com a instituição e ao mesmo tempo faz um elemento de destaque na decoração. Bom, a Lia estava me contando, antes de nós iniciarmos aqui o programa, sobre esse trabalho bonito que ela faz com essas associações em comunidades de vulnerabilidade social. E eu achei muito interessante. Mas não é só lá na Rocinha que isso acontece. Aqui em Curitiba também. Fale um pouquinho sobre as nossas entidades. Então, eu faço parte da Confraria de Arquitetos e Designers, que é uma confraria que tem exatamente esse cunho social, e a gente sempre está valorizando aquela necessidade que existe. No ano passado, nós ajudamos a Casa das Meninas, que estão em situação vulnerável, e a Casa dos Meninos de situação vulnerável. Foi feita uma reforma na Casa das Meninas, a gente repaginou todo, são 3 quartos, a gente repaginou os 3 quartos, e 3 quartos na Casa dos Meninos. Isso deu um novo ar de vida para eles, que estão ali numa situação de separação da família, precisam de muito carinho, de muito aconchego, e foi um trabalho super bacana de fazer. A gente, junto com toda a confraria, mais os nossos parceiros, nossos fornecedores, que nos ajudaram, e foi feito um trabalho super bonito. Neste ano, a gente vai estar ajudando a Estância Betânia. Então, a partir da semana que vem, a gente vai estar visitando essa estância e vendo quais são as necessidades que ele tem, e um grupo de arquitetos e designers da confraria vai estar prestando serviço comunitário para isso. Então, a gente está sempre buscando um auxílio social e ajudar a comunidade de alguma forma, né? Então, fora isso, a gente tem também o Obra Nossa, que é um outro grupo de arquitetos também, e que também tem um trabalho de cunho social. Então, desde ajudar as favelas que a gente tem aqui em Curitiba, estão sendo repaginadas também, e ao mesmo tempo a gente tem um trabalho social todas as quintas-feiras de servir uma refeição noturna para 150 pessoas que estão desabrigadas, que moram na rua, e recebem uma refeição, um jantar todas as quintas-feiras. Então é um trabalho que a gente sempre está buscando isso, porque não basta só fazer arquitetura, a gente tem também um cunho social.
E é importante porque a gente dá e recebe muito mais do que a gente dá, né? Com O certeza. trabalho é muito magnânimo, a gente fica muito feliz com tudo isso. Sabe, Lia, desde já eu sei que o Barão ele tem esse coração gigante, porque o Barão é conhecido por ser uma pessoa que tem um coração gigante, que ele acolhe, que ele aconchega as pessoas. Então, desde já, em meu nome, em nome do Barão, do nosso programa Bastidores Le Baron, vocês estão convidados, todos os arquitetos que fazem parte, para que sejam nossos convidados no programa sempre que houver uma dessas atividades sociais. Nós queremos estar junto. Muito bom, muito obrigada. Que bom ter vocês na nossa parceria. Tanto a confraria quanto o Obra Nossa, nós vamos estar sempre ganhando com isso. Já somos parceiros. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Bom, mas agora nós vamos falar uma coisa muito importante dentro da decoração, dentro da sua casa. Você quer mudar alguma coisa? Isso aconteceu comigo recente. A Home Schneider, que é a designer, ela faz um trabalho de decoração maravilhoso, é uma decoradora por essência, e ela foi na minha casa para me ajudar a dar aquele up na minha casa que estava precisando. E ela mudou um móvel de lugar, fizemos um armário novo, colocamos colorido numa parede. E aí ela falou assim: Mari, você precisa de papel de parede nessa parede. Papel de parede, esse é o assunto. Quem é a entrevistada? A minha grande amiga, puxa, parceirona, Sônia Magalhães, que é incrível, né? É uma pessoa que eu admiro demais, tem uma história de vida fantástica, né? Aqui em Curitiba, né? Ela fez um trabalho e faz um trabalho maravilhoso até hoje e é espetacular. Então nós vamos falar com a Soninha sobre papel de parede, mas não é só isso, porque essa mulher, ela foi desdobrando o trabalho dela, desdobrando, e de repente Curitiba ficou cheia. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Que você? bom que você está com a gente hoje, querida. Eu que agradeço. Conta um pouquinho pra gente dessa história, assim, em rápidas pinceladas, como começou e em que pé estão as coisas hoje. Bem, começou lá nos anos 2000, né? Já tem um tempo com papel de parede. Nós fomos referência na época, porque eu sou muito curiosa, eu vou atrás sempre de novidades, então eu sempre tinha produtos novos na loja. E aquilo foi chamando, né, os arquitetos, os clientes, mas chegou um tempo que eu vi que só papel já tinham outras lojas também. E daí eu parti para tecidos. Hoje nós temos um leque, vamos dizer assim, bem grande de tecidos e papéis de parede. Os tecidos, desculpa, Soninha, mas os tecidos entram em que momento dentro do processo de decoração? Bem, para nós que vendemos é a última coisa. Então as pessoas já chegam assim com um budget menorzinho, né? Porque já construíram, já mandaram fazer os móveis. Mas os tecidos para estofados, cabeceira de cama, para a parede, inclusive, fica linda uma parede com tecido, fica bem sofisticada. Para colocar um tecido numa parede, eu acho que deve ter um trabalho de mão de obra muito grande, não é? É especial, né? Não é o mesmo colocador de papel que coloca o tecido. Porque alguns têm que ser costurados, né? Olha. Outros não, são só juntos, assim você vai juntando, né? Uma altura na outra. Então é mais específico, assim, o colocador tem que ser muito bom. Tem que ser aquele colocador que pensa. Eu digo muito para os clientes, eu indico, né? Sim. Tem o que pensa e o que não pensa. Você quer com penso ou sem penso? Com penso é mais caro. Com certeza, porque daí ele olha a parede, ele vê o que ele pode fazer, o outro não, chega lá, vai cortando as alturas e vai colocando. Combinou, xadrez não combinou, tudo bem, não faz mal. Tem isso, né? Tem isso, mas a gente, graças a Deus, tem colocadores assim,
que nós indicamos que são excelentes. Você tem uma lista boa de pessoas que trabalham com você, assim, que você indica de olhos fechados? Você diz, não, esse colocador é muito bom. Outra coisa que eu vejo que também deve ser muito útil é quando nós fazemos essas mantas, tudo que envolve o tecido. Também para isso, almofadas, mantas. Sim. Você tem pessoas que trabalham com você? Nós temos pessoas que a gente indica de olhos fechados, sabe? Porque são excelentes. Que é um trabalho que você tem que ter carinho. Primeiro que tudo, é como eu digo, você tem que amar o que você faz. Eu estou até aqui agora porque eu amo o que eu faço. Eu estou cansada, eu já tenho anos de coisa, já tenho idade, mas eu adoro. Ficar em casa, para mim, é um terror. É verdade. Eu gosto de estar com as pessoas, de conversar, né? O Barão sabe, a gente conversava muito. Então, eu sou uma pessoa assim que eu me dou bem com todo mundo. Que coisa boa. Entendeu? Lia, aqui eu acho que entra um pouquinho desse ponto de luz. Entra. Porque eu acho que uma almofada, um chale, um detalhe de uma parede, pode ser um ponto de luz? Pode ser um ponto de luz também. Eu acho que o importante é você quebrar toda aquela... que fica muito monótono, né? E aí quando você coloca um ponto de luz, que pode ser um papel de parede, pode ser uma almofada, pode ser uma manta, pode ser um puff, pode ser algum detalhe. Né? Olha então, que interessante. Tudo isso pode ser colocado e com muito charme e sofisticação. Né? Então, existem cores mais da moda, nossa, agora eu vou pôr entre aspas e sublinhado embaixo, da moda dentro da arquitetura hoje, exatamente em 2025? Tendências, né? A tendência desse ano é o mocha, né? Que é um marrom café, que é o tom que está predominando em todas as decorações. Então, se você voltar, né, o ano passado a gente teve outros tons, né? Já tivemos o verde, já tivemos o azul, já tivemos o caramelo, e agora o tom é o marrom. Então, esse ano todo está sendo feito no marrom. Então, uma parede com tecido marrom fica maravilhosa. Olha que espetáculo. E é um ponto de luz fantástico, né? Então, um charme com tecido mais rústico, com linho, né? Alguma coisa assim. Zera, isso que eu ia falar agora. Soninha, tecido, qual você indica para parede? Existe isso, eu não sei. Parede, puff, almofada ou independe? Não, tem que ter um certo cuidado, porque a parede você não pode pôr uma seda, por exemplo, porque a seda ela vai trabalhar demais. Ela vai trabalhar, né? Ela porque é muito fina, né? Geralmente não se põe a cola no tecido, é só nas bordas e depois se estica. A seda não, você teria que, se você fizer isso, ela vai trabalhar. Sim. Então, na parede é bom, assim, um linho, uma sarja, uma lona, dependendo do ambiente, uma lona, assim, numa brinquedoteca, num quarto de menino, fica lindo. Maravilhoso. Sabe? E tem lonas hoje lindas. Né? Começou há muitos anos atrás com a lona de caminhão mesmo. Uma empresa, eu me lembro disso. A JRJ de São Paulo. Faziam até bolsas, roupas. Hoje não, hoje várias fábricas já, né, usam a lona. Então tem lonas até crespinhas, tem uma variedade maior. Bom, agora, para você conhecer todo esse universo, porque já deu para você sentir que é um universo de tecidos diferentes. E é um universo de criatividade desses arquitetos maravilhosos que trabalham com tudo isso. Abrir um ponto aqui? Deve! Deixa eu sentar também. Minha amiga Sônia, ela tem uma loja fantástica, uma boutique, né? A Goya, que é referência. E eu tenho certeza, se você quer ter algo com muito bom gosto, luxo e elegância, a Sônia é a pessoa adequada, perfeita, para te indicar o que tem de melhor para o seu ambiente. Meninas, foi um prazer gigante, mas não saia daí. Sabe por quê? A melhor parte agora, que é a parte do sabor, né? Nós vamos provar esse tartar de salmão da minha amiga Raquel. Vamos lá? Mãos à obra!